Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise de um material que entra num território fascinante e, vamos combinar, um tanto delicado: as diferenças entre homens e mulheres. Um campo minado, né? Exato. Mas a proposta aqui é usar uma lente que mistura biologia, evolução e até um pouco de humor para defender uma ideia bem direta. Não é sobre quem é melhor ou pior, é sobre como somos, fundamentalmente diferentes. Certo. E a nossa missão aqui é entender essa linha de raciocínio, ver os argumentos que eles apresentam e, para começar, eles trazem uma cena que, nossa, parece tirada da vida real, sabe? Sei bem qual é, a do Bob dirigindo. Essa mesma. O cara tá lá dirigindo com a família, esposa do lado, 3 filhas adolescentes atrás, e tá todo mundo falando ao mesmo tempo. E de repente ele explode. Pelo amor de Deus, fiquem quietas, eu não consigo me concentrar. Pois é, e essa cena é o gancho para um argumento bem ambicioso, eu diria. Como assim? A tese deles é que por milênios nossos papéis eram muito claros, sabe? Ele caçava, E ela cuidava da prole, do grupo. exato. As regras eram definidas pela biologia. O que o material defende é que hoje a gente vive a primeira geração, sem um manual de instruções. Onde os papéis antigos não servem mais. E os novos ainda não estão claros. E isso, segundo eles, é um prato cheio para conflito. Faz sentido. E para dar peso a isso, eles jogam um dado na mesa. Cerca de 50% dos casamentos em países ocidentais acabam em divórcio. Então, a partir desse caos moderno, eles propõem voltar às origens para entender a raiz dessas diferenças. Ok, então a proposta é quase um buscar no nosso passado evolutivo as respostas para os dilemas de hoje. Por onde eles começam? Pela forma como a gente literalmente vê o mundo. É isso, né? Exatamente, a visão. Eles falam de uma visão de túnel para os homens e uma visão periférica de quase 180 graus para as mulheres. E a ilustração disso é genial. É o famoso mistério da manteiga na geladeira. Ah, o clássico. Todo mundo já viveu isso. Com certeza. O homem abre a geladeira, olha por uns segundos e grita: "Cadê a manteiga?" Ele jura de pés juntos que não tá lá. E ele realmente acredita que não tá lá. Sim. Aí a mulher entra na cozinha, abre a mesmíssima porta, nem mexe a cabeça e pronto. Estica a mão e pega a manteiga. Que estava exatamente onde deveria estar. E a lógica que o material apresenta para isso é que a visão periférica dela consegue escanear uma prateleira inteira de uma vez. Já a visão de túnel dele exige que ele mapeie o ambiente, sabe? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Se não está no foco, para o cérebro dele, simplesmente não existe. Nossa, isso explica tanta coisa. Mas qual seria a lógica evolutiva por trás disso? Não pode ser só pela manteiga, né? Definitivamente não. A perspectiva da fonte é toda funcional, ligada à sobrevivência. A visão de túnel seria a ferramenta perfeita para o caçador. Permite focar num único alvo. Um animal à distância, por exemplo. Ignorando as distrações. Exato, para não perder o objetivo. Já a visão periférica ampla seria a da guardiã do ninho. Ela precisava monitorar as crianças, a entrada da caverna, qualquer movimento suspeito, tudo ao mesmo tempo. Entendi. Eles até citam uma estatística curiosa. Dizem que motoristas mulheres se envolvem menos em acidentes de colisão lateral em cruzamentos. Uau! E eles ligam isso a essa visão panorâmica? Exatamente. A teoria é que essa visão ajuda a detectar o perigo vindo dos lados com mais eficiência. É uma linha de raciocínio bem direta. E não para na visão, né? O material também fala da percepção de cores. Isso, o argumento aqui já vira genético. Como as mulheres têm 2 cromossomos X e o X carrega os genes para os receptores de cor, elas teriam uma percepção de cores mais rica. É por isso que existem termos como azul turquesa, verde água. Cinza grafite, exato. Para o cérebro masculino, segundo o texto, o mundo é mais primário. Azul é azul, verde é verde. Uma simplificação funcional, talvez. Provavelmente. O caçador precisava distinguir a presa do fundo da floresta, não escolher a cor da parede da caverna. Certo, então temos diferenças nos olhos, na percepção de cores, mas e a central de comando? E o cérebro? Mergulha fundo nisso. E aí a coisa fica ainda mais interessante. O foco deles é no corpo caloso. A ponte que liga os 2 hemisférios do cérebro? Essa mesma.
A supervia de fibras nervosas. O material afirma que nas mulheres essa estrutura é até 30% mais densa. Tem mais conexões. É como ter uma largura de banda maior. E qual a implicação prática disso? A implicação é enorme. Essa conexão mais robusta explicaria a famosa capacidade feminina de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O multitarefa. O multitarefa. Enquanto uma mulher consegue, sei lá, falar no telefone, cozinhar e ficar de olho na lição de casa do filho, o cérebro masculino é descrito como mais compartimentado, com uma ponte mais estreita, otimizado para focar numa única tarefa. É o exemplo clássico do homem que precisa consultar um mapa. E a primeira coisa que ele faz é abaixar o volume do rádio. E instintivamente. Ele precisa desligar uma tarefa para poder executar a outra. Não é, segundo a fonte, falta de habilidade, é arquitetura cerebral. Essa ideia de compartimentalização é um gancho perfeito para outra diferença que o material aponta: a comunicação. E eles trazem números bem taxativos. Mulheres, de 6 a 8 mil palavras por dia, homens, de 2 a 4 mil. É uma diferença brutal. É brutal. E a justificativa que a fonte oferece segue a mesma lógica da estrutura do cérebro. No cérebro feminino, as áreas da fala estariam distribuídas nos dois hemisférios. Já no masculino, mais concentradas no esquerdo. Mais hardware dedicado à linguagem, então. Basicamente isso. O que as tornaria, por natureza, mais fluentes e com uma necessidade maior de se comunicar verbalmente para processar coisas. Para muitas mulheres, falar sobre um problema é parte da solução. Enquanto para muitos homens o silêncio é onde eles processam um problema para depois verbalizar uma solução já pronta. Exato. O que é fascinante é o contraponto disso. Se a fonte coloca a comunicação verbal como ponto forte feminino, ela apresenta a habilidade espacial como uma especialidade masculina. Precisamente. A habilidade espacial, que é essa capacidade de, visualizar objetos em 3D, rotacionar na mente, navegar, Certo. é apresentada como a principal ferramenta do caçador-navegador, para arremessar uma lança, memorizar o terreno e, o mais importante, achar o caminho de volta para casa. E os dados que eles apresentam sobre isso? São bem marcantes. Em testes de habilidade espacial, meninos superam meninos numa proporção de 4:1. O texto chega a afirmar que cerca de 90% das mulheres teriam uma capacidade mais limitada de orientação espacial. Peraí, 90%? É um número, muito alto. Isso não corre o risco de virar só um estereótipo de mulher não sabe ler mapa? Com certeza corre esse risco. E é um dos pontos mais polêmicos do material. É importante frisar que essa é a conclusão que a fonte tira, baseada em testes específicos. Entendi. A interpretação deles é puramente evolutiva. Mas você tem razão. Um número desses, tão categórico, ignora muitos outros fatores. Mas eles se mantêm firmes na tese biológica. E para amarrar tudo isso, eles introduzem o que chamam de coquetel químico. Os hormônios. Ah, claro. Testosterona e estrogênio. Exato. A argumentação é que esse coquetel já começa a moldar o cérebro no útero. A testosterona, muito mais alta nos homens, não estaria ligada só à agressividade e ao impulso sexual. Mas também há essa habilidade espacial? Isso. Enquanto o estrogênio e a progesterona nas mulheres estariam ligados ao comportamento de cuidar, de criar vínculos. A visão deles é bem determinista, sabe? Nossa química dita nosso comportamento. E essa química nos leva inevitavelmente para a arena do amor e do sexo. E aqui as analogias do material são ótimas. Eles comparam o desejo masculino a um fogão a gás e o feminino a um forno elétrico. É uma metáfora perfeita para a tese deles. O fogão a gás acende na hora, atinge potência máxima rápido e apaga com a mesma velocidade. Já o forno elétrico precisa pré-aquecer, atinge o pico de calor lentamente e mesmo depois de desligado, continua quente por um bom tempo. E a explicação biológica para isso? É dupla. O hipotálamo, que é o centro do impulso sexual no cérebro, seria maior nos homens. E eles teriam de 10 a 20 vezes mais testosterona circulando. É uma diferença de hardware e de combustível. Exatamente. Uma visão bem pouco romântica da coisa. E essa abordagem pragmática continua quando eles falam das fases do amor, citando a doutora Ellen Fisher.
Certo, a teoria dos 3 sistemas cerebrais. Sim. Primeiro, a atração, que é o desejo físico puro. Depois, a paixão, aquela fase obsessiva, que dura de 3 a 12 meses, sabe? Uhum. E, finalmente, a afinidade, que é o vínculo de longo prazo, mais calmo. A visão da fonte é que a paixão é, na verdade, um truque da natureza. Um truque. Uma overdose química temporária para garantir que o casal fique junto o tempo suficiente para a procriação e os primeiros cuidados. E isso se conecta com outra pesquisa que eles citam sobre prioridades de vida, que também soa um pouco datada, né? Algo sobre 87% dos homens priorizando o trabalho. E 80% das mulheres, a família tradicional. Exato. E esse é um ponto que exige uma leitura cuidadosa. Certo. A fonte apresenta esses dados para reforçar o argumento central, de que nossas prioridades ainda são guiadas por imperativos biológicos de provedor e cuidadora. Mas, hoje em dia, essa visão é bem simplista. Extremamente. Ignora décadas de mudanças sociais. Mas, dentro da lógica interna do material, esse é o clímax do argumento. O grande conflito dos relacionamentos modernos viria da nossa recusa em aceitar essa programação básica. A gente espera que o outro funcione com o nosso sistema operacional. Precisamente. A mulher espera que o homem seja um conversador multitarefa e o homem espera que o desejo dela funcione como interruptor. A frustração nasce daí. Então, no final das contas, qual é a mensagem para levar para casa? Depois de apresentar todas essas diferenças, a conclusão é pessimista? Pelo contrário, a conclusão que o material oferece é surpreendentemente otimista. É mesmo? Sim, a ideia não é usar a biologia como desculpa, tipo, somos assim e pronto, mas como um mapa para entender o terreno. Ao compreender que o parceiro pode ter uma visão de mundo e um ritmo diferentes e que isso tem raízes biológicas, seria possível substituir a frustração pela compreensão. E até pelo apreço, talvez. Exato. É parar de tentar transformar um fogão a gás num forno elétrico e aprender a usar as qualidades de cada um. É sobre complementariedade. Faz todo sentido. Entender a programação do outro para evitar tentar rodar um software incompatível. Perfeito. O conhecimento vira uma ferramenta de prevenção de conflitos. A ciência, na visão deles, estaria só validando o que a intuição de gerações já sabia. Que homens e mulheres operam em frequências diferentes. Exatamente. E isso nos leva à provocação final que o material deixa no ar e que eu acho que vale a pena a gente pensar. Eles dizem, é incrível que as escolas ainda não tenham incluído nos currículos o estudo do relacionamento homem-mulher. Interessante. Se a gente tirar um pouco o peso biológico da fonte e pensar de forma mais ampla, fica a questão, né? Qual seria o impacto se as futuras gerações tivessem uma educação formal sobre comunicação, empatia, sobre entender as diferentes perspectivas nos relacionamentos? Poderia isso mudar aquele cenário de 50% de divórcios que motivou toda essa análise? Fica aí a reflexão.